Queridos, boa noite, graça e paz. Amém? É o frio ou tô borocochosinho, meu? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com aquele homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Feche os seus olhos por um instante. Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ter acesso à tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de estarmos reunidos neste lugar, porque sabemos que cada vez que nos reunimos, o Senhor derrama sobre nós da tua graça, da tua unção, do teu poder. Podemos chegar nesse lugar tristes, cansados, sobrecarregados, mas a tua presença, que é o nosso refrigério, renova as nossas forças, traz novo ânimo, traz direção, nos confronta, nos conforta. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Que privilégio o nosso fazer parte desta igreja. Que privilégio o nosso ser chamado de filho de Deus. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Talvez você já tenha lido essa história de Jacó diversas vezes. Aliás, o livro de Gênesis, estatisticamente falando, é o livro mais lido da Bíblia, sabia disso? O livro de Gênesis, ao longo da história, é o livro que as pessoas mais leem, mesmo porque ele tem um estilo de linguagem muito agradável, ele é um livro narrativo, então ele conta histórias. E geralmente as pessoas, quando pegam a Bíblia para ler, elas começam do começo e elas leem sempre o primeiro livro. A maioria das pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, não passa do livro de Gênesis. Mas o livro de Gênesis, por conta disso, se torna um livro muito conhecido, as suas histórias são muito conhecidas. No livro de Gênesis você tem a história de Adão e Eva, da criação do mundo. No livro de Gênesis você tem a história de Noé e da arca. No livro de Gênesis você tem a história de Abraão, Isaac, Jacó, de José. São grandes histórias detalhadamente contadas no livro de Gênesis. Essa história do capítulo 32, ela é aproximadamente na metade da vida de Jacó. Quando Jacó tem um encontro com Deus. Eu gosto de pensar que Jacó já conhecia Deus, talvez como Jó descreve. Conhecia Deus de ouvir falar. Conhecia Deus de escutar do seu pai, conhecia Deus de escutar do seu próprio sogro, por mais que Labão tivesse um caráter um tanto quanto estranho. Ouviu a respeito do seu próprio avô, de Abraão, tinha conhecimento de algumas informações sobre Deus. Mas existe uma grande diferença entre conhecer Deus de verdade, caminhar com Deus,
e ouvir falar sobre Deus. Nós estamos agora na época de novo da Copa, e aliás o assunto tem sido a escalação da Copa, né? E muita gente tem usado até o nome de Deus para agradecer pela seleção que foi agora convocada e outras coisas. E a gente escuta o nome de Deus em muitos lugares. Talvez no seu lugar de trabalho as pessoas citem bastante o nome de Deus. Agora existe uma coisa muito diferente entre ouvir falar de Deus e entre conhecer a Deus. E o capítulo 32 fala desse divisor de águas na vida deste homem. Um Jacó que já tinha informações, grandes informações sobre Deus. E um Jacó que tem o seu nome e a sua identidade mudada a partir de então. Jacó tem uma história interessante. O nome Jacó significa enganador. Talvez se a gente pudesse dar um nome para a mensagem dessa noite, seria #todos nós somos Jacó. Jacó era enganador, Jacó era suplantador, Jacó era alguém que ganhou a vida sendo manipulado por outros e manipulando alguns. Jacó aprendeu a manipulação desde muito cedo com a sua mãe, Rebeca. E Jacó soube usar da manipulação na vida dos outros também. Jacó serviu sendo manipulado pelo seu sogro, pelas suas esposas, por uma série de pessoas. A manipulação sempre fez parte da vida de Jacó. Quando a gente volta, a gente percebe que Jacó aprendeu, manipulado pela sua mãe, a enganar o seu pai. Ali tinham 2 filhos, gêmeos, embora gêmeos, um nasceu alguns instantes antes do outro, e esse era Esaú, o irmão de Jacó, e ali havia uma preferência, como os pais, por mais que a gente como pai e mãe fale que não tem preferência, a gente tem mais afinidade com um ou com outro filho, e isso acontece ali também. Você percebe que Jacó era o querido, o predileto da sua mãe, e Esaú era o querido e o predileto do pai. As características ao longo da vida foram mostrando isso. Esaú era um homem do campo, Esaú era um homem aventureiro, Esaú era um homem inconsequente, e isso chamava a atenção do seu pai. Isaac gostava desse estilo aventureiro dele. Já Jacó era um menino mais caseiro, e as irmãs que estão aqui sabem como as mães tendem a gostar bastante dos filhos que são mais caseiros, que ficam mais perto da mãe, ficam mais junto da mãe, conversam mais com a mãe, trocam mais ideia com a mãe, mostram uma dependência maior da mãe do que o outro. E assim, Jacó cresceu sendo manipulado pela sua mãe. O fato é que em determinada situação, quando Isaac já estava velho, todo mundo conhece essa história, velho, já quase cego totalmente, não enxergando praticamente nada, ele decide, por mais que Isaac viva muitos anos ainda depois disso, ele já decide dar o fim, já dar a continuidade na sua herança. E ele pede para que o filho mais velho venha. E ele pede para que se prepare um prato, para que se leve esse prato, conforme ele gostava de comer. A mãe escuta, como sabemos, e passa a informação para o outro filho. Para encurtar a história, Jacó, junto com a sua mãe, enganam Isaac e recebem o direito de primogenitura, o direito de herança de filho mais velho. Jacó então enganou o pai, foi manipulado pela mãe, enganou o irmão e depois se aproveitou da inconsequência do irmão, porque foi esse próprio irmão na qual ele sabia dessa inconsequência, desse espírito aventureiro, podemos dizer assim, esse estilo meio rebelde de Esaú. Ele aproveitou disso quando também, alguns capítulos anteriores a esse, pede e compra esse direito de primogenitura a troco de um prato de comida. Jacó, depois disso, aprende a fugir e precisa fugir. A mãe manda com que ele fuja e vá para a casa do seu irmão Labão, e ali Jacó encontra alguém que era mais enrolão do que ele. Encontra alguém que gostava de manipular as pessoas mais do que Jacó. Jacó então passa a viver os conflitos com o seu sogro. Jacó passa a viver os conflitos com ser casado com 2 mulheres. E antes, talvez, para que você não vá embora para sua casa pensando, mas a Bíblia aprova esse tipo de união com mais de uma esposa? Não, a Bíblia não aprova. E todos os casamentos com mais de uma esposa que tem na Bíblia Sagrada eram quando os homens pegavam como padrão a cultura de outros povos e não o que Deus havia instituído. O fato é que ele tem essa competitividade das esposas que competiam com os filhos, que competiam e tudo aquilo. Imagina dentro dessa casa a quantidade de brigas, de confusão e de disputa que haviam entre as esposas, porque depois cada uma delas tinha as suas concubinas e elas tiveram, Jacó teve ao todo 12 filhos e uma filha.
E aquela disputa constante entre eles. Ou seja, se toda família já tem os seus conflitos, sendo famílias menores, você imagina uma família onde tem mais de uma mãe, e onde tem uma quantidade de filhos enorme, e esses filhos disputando a preferência, essas esposas disputando a preferência. Essa era a casa de Jacó. Uma casa que vivia em conflito, uma casa que vivia em manipulação, uma casa que vivia debaixo de uma série de questões. O fato é que, depois de uma vida cansado de lutar consigo mesmo, de lutar com as intempéries da vida, de ter que lidar com essas situações, chega uma hora que a gente precisa dar um jeito na nossa vida. Talvez você tenha esse pensamento. A gente tem uma hora que a gente precisa colocar as coisas da nossa vida no devido lugar. É engraçado que quando a gente é jovem, a gente costuma ter essa inconsequência típica de Jacó, como a gente vê na vida dele. Essa tomada de decisões, essa satisfazer as próprias vontades, os próprios intuitos, os próprios desejos, sem pensar nas consequências. Mas como é interessante quando a vida vai passando e a gente vai se tornando um pouco mais maduro, para não dizer mais velho, para ser mais elegante, a gente vai se tornando um pouco mais velho, a gente começa a perceber que as nossas escolhas, elas vão definir muita coisa na nossa vida. E não somente aqui, mas elas vão definir as coisas na nossa vida para a eternidade, elas vão definir a vida dos nossos filhos. Você admitindo ou não, as suas escolhas, as minhas escolhas, elas interferem na vida dos nossos filhos. Aquilo que eu decido hoje vai trilhar o caminho dos meus filhos, vai facilitar ou vai dificultar a vida dos meus filhos. Os meus posicionamentos hoje, eles podem me levar para um outro caminho, para uma outra vida. A gente como adulto, cada um de nós aqui temos as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas decepções na vida. E muitas vezes agimos de forma covarde quando não nos posicionamos, porque postergamos essas dificuldades na vida dos nossos filhos. E posso te dizer uma coisa, tem muita coisa que a gente viveu que os nossos filhos não precisam viver. Os nossos filhos não precisam trilhar pelos caminhos perigosos e tortuosos que talvez eu e você tenhamos trilhado. Por não conhecer a Deus, por estar distante de Deus, por achar, viver na nossa inconsequência, e Deus nos dá essa oportunidade de mudar a nossa vida hoje, mas de também trilhar uma vida diferente para os nossos filhos, na qual eles não precisam ter os desgostos, as decepções e as frustrações que a gente muitas vezes carrega. É essa a situação que Jacó se encontra. Você percebe que no capítulo 32... Jacó é levado a olhar com honestidade para si mesmo. Jacó é levado a fazer uma reflexão sobre, e com certeza na mente de Jacó, nessa determinada fase da vida, passou na cabeça dele Abraão, passou na cabeça dele o seu pai Isaac, aquela situação onde ele rouba o direito de primogenitura, a situação e o atrito com o seu irmão, porque até este texto que nós lemos, não havia ainda ocorrido a reconciliação com o seu irmão, isso acontece depois. Ou seja, aquela incógnita, imagina o que ele fez com o irmão, ele roubou a herança do irmão, o irmão vivia à procura dele. E o irmão enriqueceu de uma maneira muito maior do que ele. Ou seja, o irmão tinha uma característica mais violenta, mais aventureira do que ele. Jacó viveu todos esses anos escondido, acovardado, com medo de ser encontrado, com medo de ser descoberto. E você percebe isso no próximo capítulo, aliás, nos próximos 3 capítulos, quando ele escuta essa possibilidade de se reencontrar com o seu irmão e como seria esse reencontro, como ele seria recebido pelo seu irmão. O fato é que parece que nessa fase da vida Jacó está numa determinada situação. É agora ou é agora? Uma hora a gente precisa crescer. Uma hora a gente precisa amadurecer. Uma hora a gente precisa tomar os posicionamentos e olhar com honestidade para dentro de nós e lembrar que mudança requer coragem. Mudança requer coragem. As pessoas que estão perto de você, na maioria das vezes, não são pessoas que vão te ajudar no processo de mudança. Porque acho que você já deve ter percebido, assim como eu já percebi. Na vida adulta, as pessoas gostam de se cercar por pessoas que estão piores do que elas. Pelo simples fato de que aquilo é confortável para si. A gente tem falado bastante isso com os homens na nossa reunião. Como é fácil você estar cercado por pessoas que estão em uma situação pior do que você.
Porque daí a gente até brinca com os homens lá em cima, a gente pega geralmente o padrão de casamento das pessoas que estão perto de nós. Mas também você está com um padrão de gente que é um marido que bate na mulher, é o outro que foi embora de casa e voltou, aqueles casamentos todos desestruturados. Aí você olha para aquela situação, a gente falando com os homens geralmente das terças-feiras, eu sou o melhor marido do mundo. Não, é porque você está cercado por uma série de pessoas que são casamentos horrorosos. Mas a gente tem essa tendência de nos cercar de pessoas que nos fazem sentir acima da média, mas lá no fundo a gente sabe que nós não somos tudo isso, que a gente não está acima da média como a gente acha que está. Essa situação na vida de Jacó é a hora do basta. Queridos, eu e você tem uma hora na vida que a gente precisa olhar no espelho e dizer, é hora de parar de brincar com Deus. É hora de parar de empurrar as coisas com a barriga. É hora de parar, de recuar das decisões que eu já tomei. Talvez um dos livros bíblicos que mais nos explique sobre recuos é o livro de Josué. A gente, conforme caminha com o Senhor, a gente vai conquistando terrenos. Imagina como uma batalha quando você vai conquistando territórios. E conforme você vai conquistando esses territórios, quando você abre mão desses territórios, a reconquista dele se torna muito pior. Ou seja, tem um momento da nossa vida que a gente precisa chegar à definição, chega de brincar com Deus. Algumas coisas eu anotei aqui que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é que quando a gente precisa lembrar que a nossa vida é uma consequência das coisas que eu plantei. Ou seja, aquilo que eu tenho colhido, obviamente, é consequência daquilo que eu estou plantando. Então, automaticamente, eu não posso estar plantando determinado tipo de semente e esperar colher outra coisa. Aquilo que eu estou plantando hoje, obrigatoriamente, é aquilo que eu vou colher. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Jacó, nessa situação da vida também, é a sua demora em resposta. Jacó teve outras oportunidades antes disso, de tomar os seus posicionamentos, e talvez tivesse evitado algum tipo de sofrimento para si mesmo e para os filhos. Mas você já deve ter percebido como a gente muitas vezes gosta de demorar nas nossas decisões. E essa nossa demora de resposta é o que nos mantém cada vez mais aprisionados. Eu não sei se você pensa dessa forma, mas parece às vezes que a gente demora para tomar as nossas decisões e as nossas posições, como se a gente tivesse garantia de que teremos outras oportunidades. E se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra é que a gente não tem garantia de nada. Todos os dias tem pessoas que morrem. Já parou para pensar nisso? É meio drástico falar isso, mas às vezes eu acho que a gente leva a vida como se a frase do inglês até, a gente tem take for granted, a gente tem tudo por garantido. A gente vai vivendo como se amanhã eu penso nisso, amanhã eu decido sobre isso, amanhã eu toco nesse assunto, para que tratar disso agora? Acontece que a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara que nós não temos essa certeza se a gente vai abrir o olho amanhã. E aí a minha pergunta para você nessa noite, por que então a gente brinca tanto com as coisas eternas? Por que a gente brinca tanto com as coisas que falam de eternidade? Se você for parar para pensar, a gente leva muito mais a sério as coisas que são temporais do que as coisas que são eternas. A gente não brinca com coisas que são temporais. A gente tem as nossas responsabilidades da vida adulta, sim ou não? Fica sem pagar a conta de luz. A não ser que você esteja acostumado e queira viver de novo na época das cavernas, vai ser bem complicado. Tá, é uma coisa que a gente é dependente, energia elétrica. Então a gente não brinca com atraso na conta de luz, a gente não brinca com deixar de pagar a conta de luz. A gente não brinca com o nosso trabalho, porque com o nosso trabalho todo mundo está disputando a vaga em tudo quanto é lugar, não é assim? O mercado de trabalho é uma coisa de louco. Hoje você está lá e ou você valoriza onde você está e faz um bom trabalho, ou amanhã tem outro no teu lugar e atrás desse outro tem uma fila enorme virando a esquina. Em todas as áreas, em todas as profissões. Então a gente aprende a levar as coisas a sério, as coisas que são temporais. A gente aprende a levar a sério a escola dos nossos filhos. E se a gente não leva a sério a ida dos nossos filhos para a escola, a gente é forçado a levar a sério para não receber a visita do conselho tutelar. Agora, a minha pergunta é, por que com as coisas eternas a gente brinca?
Por que com o que de fato é mais importante a gente brinca? Por que sobre a eternidade da minha vida e a eternidade dos meus filhos a gente leva tanto na brincadeira? Esse momento de Jacó é um momento de parar, de demorar nas respostas. Também é um momento de parar de recuar. Às vezes a gente vem e avança nas nossas posições com Deus, mas do mesmo jeito que a gente avança, a gente recua. E perceba, os nossos recuos na nossa caminhada com Deus, eles são sempre começam sempre de uma forma discreta. A gente vai abrindo pequenas concessões e vai se distanciando de Deus. Eu acho que todo mundo que está aqui já teve essas experiências. Você vai abrindo pequenas concessões e quando você percebe, você está totalmente distante, sendo que antes e pouco tempo antes, você estava com o seu coração queimando pela presença de Deus, por ouvir de Deus, por aprender de Deus. Basta que você se ausente e a gente começa a esfriar. Já percebeu isso? E a gente tem uma série de desculpas para isso. A vida é corrida. Acho que não é só a minha, a sua também deve ser. O cansaço, as responsabilidades. Tem dia que a gente chega, tudo que a gente queria era deitar e a gente brinca às vezes em casa, né? Tem gente que fala que precisa de ano sabático, às vezes dá vontade de falar que precisa de uma década sabática. Né? Que ano sabático não dá conta, precisa de uma década sabática, né? De tanto cansaço que às vezes você vai juntando e acumulando. E a gente tem uma série de questões para ter essas justificativas para isso. Entenda uma coisa, quanto mais você se afastar de Deus, quanto mais você deixar de estar na presença de Deus, quanto mais você desprezar, ou desprezar às vezes parece uma palavra, né, pesada pra gente, porque se eu perguntar aqui, você despreza a Deus, ninguém vai admitir que despreza a Deus. Agora, o significado da palavra desprezo é um significado muito simples. É não tratar como o mais importante. Isso é desprezo. Então, sim, por mais doído que seja, a gente despreza a Deus. A atitude de Jacó também é uma atitude que reflete a nossa mania de postergar as coisas. Amanhã eu resolvo, amanhã eu penso. E mais uma vez dizendo, como se a gente tivesse garantia de que amanhã dá tempo de resolver as coisas. No versículo 22 me chamou a atenção uma postura física de Jacó. O texto diz que Jacó se levanta. A expressão se levantar fala exatamente de alguém que está numa posição e que, como se estivesse se olhando no espelho, decide, a partir de hoje eu não aguento mais ser quem eu sou. Você já teve essa sensação? Se não, eu te convido a ter. Uma hora a gente precisa se olhar no espelho e dizer, eu estou cansado de ser o Gustavo que eu sou. Eu estou cansado de viver nesses ciclos, eu estou cansado de viver nessas oscilações. Por mais que seja normal o ser humano oscilar, a Bíblia diz que a gente deve fugir de ser pessoas de ânimo dobre. A gente não deve se acomodar com essas oscilações, mas a gente deve buscar no Espírito Santo estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus para vencer as nossas oscilações. Ou seja, uma hora é necessário a gente olhar para a gente mesmo e dizer, eu cansei de ser essa pessoa que eu tenho sido. Eu cansei de tomar as decisões que eu tenho tomado até hoje. Eu já tentei de todas as formas, eu tenho tentado de todas as formas, ou eu até tenho buscado a Deus de uma maneira que eu acho que deve-se buscar a Deus. Mas existe uma maneira diferenciada de buscar a Deus e a maneira correta de se buscar a Deus, que é como a Bíblia nos ensina. Essa postura de Jacó, ao se levantar, e você percebe que ele levanta do lugar onde está, era um val, ou seja, era um córrego, um riacho. Ele passa todo mundo para o outro lado. As 4 mulheres, sim, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. Os 13 filhos, aliás, nessa ocasião haviam 11 meninos e uma menina, Benjamim não tinha nascido ainda, manda os outros tudo para o outro lado e fica sozinho. A postura de se levantar mostra a necessidade de maturidade, uma postura de maturidade. Uma hora a gente tem que deixar de ser criança. Sabe quem faz o que dá vontade? Criança. Se você tem filho em casa, você sabe disso. Se você atender às vontades do seu filho, aquela casa vai virar uma bagunça, sim ou não?
Ela vai ficar completamente desregrada com os horários, completamente desregrada com a alimentação, completamente desregrada com as roupas, com vestimenta, com organização, com tudo. Porque é típico da criança fazer o que ela quer, na hora que ela quer. Talvez seja por isso que Deus coloca as crianças na mão de pais, para ensinar, para estreitar o caráter, para mostrar como devem ser as coisas. Isso significa que a gente também deve refletir e deixar de ser criança na nossa busca por Deus. Uma hora a gente tem que deixar de ser criança. A criança é aquela que não estou afim, não faço, não quero, não faço. Não vou, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. A criança é que ela é motivada pelas suas próprias vontades. Quando a gente entra na vida adulta, é uma conversa que a gente tem bastante com os nossos jovens, e cada um deles que foi fazendo 18 anos foi falando exatamente isso. Não muda nada, só muda que agora eu não posso mais fazer o que eu quero e eu respondo pelo que eu faço. A gente, quando chega na vida adulta, aprende que a gente não pode mais fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que precisa fazer. Postura de maturidade. No versículo 24, o texto diz que ele ficou sozinho. O fato dele passar todos e ficar sozinho também mostra maturidade. Porque uma hora a gente precisa parar de empurrar para os outros as responsabilidades que são nossas. Uma hora eu preciso parar primeiro de esperar sempre que alguém venha me socorrer. E também preciso parar de jogar e encontrar a culpa em outros ou encontrar os responsáveis. Eu sou desse jeito por causa dos meus pais. Eu sou desse jeito por causa da minha mãe. Eu sou desse jeito por causa do meu cônjuge. Eu até quero, mas o meu marido não ajuda. Eu até quero, mas a minha esposa não ajuda. Eu quero, mas os filhos dão trabalho. Eu quero, mas a fase que eu estou na vida é complicada. Eu quero, mas são os estudos. Eu até gostaria, mas são as demandas da vida. Eu até queria, mas eu tenho muita coisa para fazer. Uma hora, na postura de maturidade, a gente precisa adotar essa postura de chega de inventar desculpas e chega de querer compartilhar culpa com outras pessoas. Eu sou adulto e crescer é uma decisão. Eu preciso olhar para mim no espelho e dizer chega de maturidade, chega de criancice, chega dessas posturas e dessas oscilações que são típicas de criança. E chega de querer compartilhar essa culpa com outros. Uma frase que as pessoas gostam de usar por aí, né? Salvação é individual. Na verdade, as pessoas gostam de usar esse tipo de expressão para justificar as suas próprias faltas de postura. Agora, essa frase tem lá um fundo de verdade. E quando você chegar diante do Senhor, não vai adiantar você jogar. Lembra de Adão? Quando Deus confronta Adão. Adão, o que você fez? E ali começou o que a gente continua com louvor até os dias de hoje. Adão joga a culpa em quem? Na verdade, Adão não joga a culpa só em Eva. Adão joga a culpa em Eva e em Deus. Quando ele é confrontado, ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se veio com defeito, foi o Senhor que errou. A culpa é dela e do Senhor que a fez. E quando o Senhor pergunta a Eva o que foi que você fez, ela joga para a serpente. E pobre serpente, o animalzinho, Satanás já tinha saído e não falava mais. E não tinha mão, não tinha pata para apontar para alguém. A gente aprende a fazer isso. Querido, é hora de crescer. É hora de olhar que do jeito que está, não dá para continuar. É hora de olhar que os terrenos e os territórios que você já conquistou, louvado seja Deus por isso. Não perca eles, avance para outros. Isso depende da tua vida, isso depende da tua eternidade, isso depende da vida e da eternidade do teu cônjuge, se você é casado, isso depende da vida e da eternidade dos teus filhos. Há um tempo na nossa vida que a gente precisa parar de brincar. Queridos, a Bíblia fala sobre a história do cálice de Deus, o cálice de Deus, o cálice de Deus, e a gente sempre vai brincando como se a gente não acreditasse nisso ou nem soubesse que isso existisse. Uma hora o nosso tempo esgota, uma hora a nossa oportunidade de tomar os posicionamentos da vida chega ao fim. E não porque Deus é autoritário, ou porque Deus é mau, ou porque Deus é ruim e não nos dá chance, não. O povo de Israel teve mais de 1000 anos de chance.
Profetas e profetas e profetas e profetas, como a parábola que Jesus mesmo conta. Os trabalhadores da vinha, aí o dono mandava profetas, eles batiam no profeta, mandava outro profeta, batia no profeta. Aí viram que bater não estava adiantando, começaram a matar os profetas. Até que ele mandou o filho e mataram o filho. Bom, para a gente é muito claro do que Jesus está falando nessa parábola. Mas parece que a gente se porta desse jeito também. E Deus fala, e Deus nos chama com a responsabilidade, a compromisso. Eu acho que todos nós chegamos à conclusão de ver, não existe vida. Aliás, diga para você isso, não existe vida sem Jesus. Diga isso para você ouvir. Não existe vida sem Jesus. Por favor, de novo. Não existe vida sem Jesus. Ou seja, todo o restante é ilusão, todo o restante é euforia de momento, todo o restante nos leva a certas ocasiões que a gente acha que a gente vai chegar em algum lugar, mas a gente não vai, e no fundo você já sabe disso. Você já sabe que nós não encontramos nada que sacia o buraco da nossa alma, o vazio da nossa alma, o desespero da nossa alma, do que a presença de Jesus. E o convite aqui, por mais que Jesus ainda não tivesse vindo em carne, Jesus já existia, porque Jesus sempre existiu. Era o convite porque esta pessoa que está nesse confronto com Jacó aqui é o próprio Jesus. Como se dizendo a ele, até quando? Você vai ficar nessa brincadeira? Até quando? Você não está vendo a vida de enroscos, a vida de mentiras, a vida de manipulações, a vida de coisas amarradas na sua vida, e em nenhum momento ele está dizendo que você agora vai viver uma vida sem problemas, não, mas ele estava falando de da questão da eternidade, de um coração em paz. A diferença de quem caminha com Deus é que pode estar caindo a casa, o seu coração está em paz. E é isso que faz a diferença. Você pode estar com todos os problemas do mundo ao seu redor. Se Jesus está com você, você deita e dorme, porque o Senhor é aquele que guarda a tua vida, a tua casa. É essa a paz que o Senhor está propondo, que o Senhor está chamando a Ele para colocar a sua vida. É tempo de parar de deixar de inventar culpados. Não consigo deixar esse vício, não consigo deixar essas práticas, não consigo deixar essas posturas. Tem uma hora que a gente tem que olhar fundo dentro dos nossos olhos. Chega de ser do jeito que eu sou. Sou disposto para tudo, para as coisas de Deus sou preguiçoso. Se a gente tratasse as coisas de Deus do jeito que a gente trata as coisas, as nossas responsabilidades aí fora, nós seríamos uma igreja de desempregados. E você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Se a gente tratasse a vida com Deus do jeito que a gente trata, com a seriedade que a gente trata, é o contrário. Ela parou ali, não. É o contrário. Se a gente tratasse a nossa vida secular, obrigado. Por isso que é bom ser casado com um moreno, tá vendo? E quando a Loirice fala mais alto, já acerta. Eu vi que vocês estavam com uma cara de interrogação, uma cara de... Deve ter alguma coisa profunda aí, será que... Deve ter alguma coisa muito profunda que eu não estou entendendo o que é. Né? O Rogério está até agora assim, né? Não, amém, né? Quando é assim, atropela para o mundo, ponto. E a terceira coisa para a gente encerrar. Jacó, no versículo 24 e 25, ele luta como se fosse a sua última chance. Você percebe no versículo 24 e 25 que o homem que estava lutando com ele disse, escuta, o dia está raiando, chega. E ele diz, não. É como se a gente pudesse ouvir Jacó dizendo, eu cansei de ser quem eu sou. É como se a gente conseguisse ouvir Jacó dizendo, eu estou cansado de ser quem eu sou, eu estou cansado da vida que eu tenho, eu estou cansado de ser esse Jacó que eu sou. Não, o Senhor não vai enquanto o Senhor não me abençoar. E a resposta é maravilhosa. Jesus diz para ele perguntando, como que você se chama? Espera aí.
Se a gente já viu no original hebraico que este que estava lutando com ele era o próprio Jesus e ele sabe todas as coisas, é óbvio que ele sabia que o nome daquele cara era Jacó. Que pergunta é essa? Como que você se chama? Na verdade, essa pergunta é um confronto. Era como se ele estivesse perguntando: você enxerga quem você é? Você enxerga quem você é? E o nome Jacó significa, aliás, uma coisa que o povo de Israel nunca fez, é dar nome pelo som, pela maneira sonora como sai. Os nomes são sempre com significado. Jacó significava enganador, suplantador, golpista. A pergunta é: você sabe quem você é? Você enxerga quem você é? Porque ele viu que ele estava insistindo, e a pergunta era: você está querendo só uma bênção ou você enxergou quem você é? Era aquele confronto de você estar vendo a situação que você está, a situação que a sua vida te levou até aqui. E ele responde: eu sou Jacó. Ele entendeu a pergunta. Eu sou enganador, eu sou suplantador, eu vivo de rolo em rolo, eu vivo de problema em problema. Cada hora é uma situação nova na minha vida e eu estou cansado de ser Jacó. E ele responde: pois a partir de hoje o teu nome será Israel. Israel significa aquele que prevalece. Que diferença! A partir de hoje você vai ser aquele que prevalece, porque você esteve na minha presença e prevaleceu. Prevaleceu a batalha, entenda, ele não lutou fisicamente com um anjo, ele lutou com ele mesmo. Quem que poderia lutar e prevalecer contra Deus? Você nunca se perguntou isso? A batalha foi contra ele mesmo. A prova está a hora que ele pergunta: como que você se chama? Eu me chamo Jacó. Eu sou enganador, eu sou suplantador, eu sou uma pessoa cheia de rolo, eu sou um mentiroso e eu estou cansado de ser quem eu sou. E ele então responde: pois a partir de hoje, porque você enxergou, você vai ser aquele que prevalece. Aquele que enfrenta a sua carne, aquele que enfrenta o seu eu e prevalece. Aquele que para de ter as atitudes com base nas suas vontades, nos seus desejos e naquilo que deseja fazer, mas aquele que vive para agradar e para viver de acordo com o Senhor. E a última coisa que me chamou muito a atenção é por que Jacó mancava. Você percebe que no embate, o anjo, próprio Jesus, toca na articulação da coxa. E ao tocar na articulação da coxa, o texto diz que ele manca, e segundo a história, segundo a Bíblia, Jacó passou o resto da vida mancando. Tanto que o povo de Israel não come o nervo da coxa, como a gente acabou de ler, do cordeiro, em memória ao que aconteceu. E sabe por que a coxa dele foi tocada? Para que ele deixasse de confiar na força das suas próprias pernas e passasse a confiar na força que vem de Deus. Jacó era autônomo demais. Dono do seu próprio nariz, dono de si mesmo. O mancar era para que ele lembrasse que você para de confiar na sua própria perna. Para de confiar na sua própria estrutura. Confia em mim, porque agora você é aquele que prevalece. Queria que você fechasse os seus olhos. Querido, hoje é dia de você dizer para você mesmo: chega de ser quem eu sou. Como Jacó fez. Eu estou cansado de ser Jacó. Eu estou cansado de lutar sempre nos mesmos ciclos. Dou um passo para frente, 3 para trás. 4 passos para frente, 5 para trás. Estou cansado de viver nos ciclos que nunca terminam. E o cansaço da vida em ciclo é que tem hora que parece que você está tão bem. E de repente você volta para a lama de novo, como se tivesse que recomeçar tudo de novo. E isso cansa. Cansa o nosso corpo. Cansa a nossa alma. E Jesus não nos criou para viver nestes ciclos.
Tem uma hora que a gente precisa olhar dentro dos nossos olhos e dizer basta. Basta das molecagens. Basta das inconsequências. E nós não temos força para enfrentar a nossa carne sozinho. A Bíblia nos deixa claro que quem nos ajuda é o próprio Espírito Santo. Agora, quando está difícil, eu tenho que correr para o Espírito Santo e não correr do Espírito Santo. Amados, eu e você, tem dias que a gente está com tanta luta, com tanta dificuldade e que a gente não tem força para continuar. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com todos nós. E vou te falar, é muito bom que isso aconteça. Assim como Jacó mancou, é bom para a gente lembrar que não dá para confiar nas nossas próprias pernas. O problema é que na maioria das vezes quando a gente está assim, a gente não corre para ele, a gente corre dele. E em quem a gente encontraria descanso, refúgio, força, fortalecimento para vencer a nós mesmos e o inimigo? Seria ele, mas a gente corre dele. A gente corre e procura ajuda de pessoas que a gente sabe que não vão nos ajudar. Que vão nos destruir, que vão jogar mais terra em cima da gente. A gente corre dos lugares que a gente tem encontrado possibilidade de viver uma nova vida em Cristo. E aí a gente começa de novo com os ciclos, a gente começa de novo a voltar nas práticas antigas, a gente começa de novo a ter os desejos antigos. Há uma receita para a gente vencer a nossa carne: correr para o Espírito Santo. Sempre correr para o Espírito Santo. Senhor, eu não estou suportando, Senhor, está difícil. E Jesus sabia que seria assim. Foi por isso que quando voltou ao céu ele disse: eu vos envio outro Consolador, da mesma essência, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele se chama Espírito Santo, e de fato ele está conosco todos os dias. A palavra do Senhor para você hoje é tempo de crescer. É tempo de parar de fugir, de parar de encontrar culpados. É tempo de parar de encontrar, de achar que pessoas sempre precisam vir para te socorrer. É tempo de você olhar para você mesmo e dizer: chega, eu vou me posicionar diante do Senhor, para buscar o Senhor, para aprender do Senhor. E posso te dizer uma coisa: você não precisa ter medo dos dias ruins, porque eles virão. Mais do que a gente queria e mais do que a gente imaginaria. Você não precisa ter medo dos velhos pecados batendo na sua porta querendo voltar. Você não precisa ter medo dos dias de desânimo, porque eles vão chegar. Infelizmente, praticamente toda semana. Mas o que eu e você não podemos esquecer é que ao invés de correr dele, eu preciso correr para ele. Eu preciso gritar: Senhor, me ajuda porque hoje está difícil. Senhor, me ajuda porque hoje a minha carne está gritando, querendo voltar às práticas que ela estava acostumada. Senhor, me ajuda porque hoje eu não quero estar no meio das coisas que o Senhor tem me levado, mas eu sei que é onde eu vou encontrar cura. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. E a Bíblia nos diz que o Senhor não rejeita. Um salmo de Davi: Deus não rejeita um coração que se arrepende e que busca. Se hoje você enxerga, e se hoje essa mensagem foi para você, e se o seu posicionamento é: eu quero crescer, eu quero parar de fugir do Espírito Santo e quero correr em direção ao Espírito Santo, se coloque em pé no seu lugar. Eu quero, Senhor, eu quero parar de fugir, eu quero parar de inventar culpados, eu quero parar de inventar desculpas, eu quero correr em direção ao Senhor. Na hora que o dia difícil chegar, e ele vai chegar, na hora que a dificuldade chegar, e ela vai chegar, eu quero correr para Jesus. Senhor, eu quero parar de desculpas, eu quero parar de encontrar culpados, eu quero parar de jogar as responsabilidades em outros. E quero assumir com o Senhor Jesus hoje: Senhor, eu preciso. O Senhor veio ao meu encontro. Eu quero viver esse Jesus. Pai, em nome de Jesus,
nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que pela tua graça e pela tua misericórdia, o Senhor olhe para cada um de nós. Senhor, o Senhor nos conhece mais do que a gente mesmo. O Senhor sabe das nossas falhas, o Senhor sabe das nossas oscilações, o Senhor sabe das acusações que temos dentro da nossa cabeça. Nós corremos em direção ao Espírito Santo. O desejo do nosso coração hoje é: eu quero ser diferente. Como Jacó, eu cansei de ser Jacó. Eu cansei de viver no engano, eu cansei de viver nas situações que eu tenho vivido. Eu quero ser diferente. Senhor, eu peço que o teu Espírito sonde cada coração e nos ajude, Senhor Jesus, a ter os olhos abertos, a tomar os nossos posicionamentos e não recuar, como a tua palavra nos ensina na carta aos Hebreus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Eu estou caminhando em direção ao céu, eu estou caminhando em direção a Jesus. Jesus é o meu alvo. Eu não retrocederei. Senhor, mas é bem verdade que o dia difícil chega. E eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. O nosso clamor é: Senhor, ajuda-nos na luta com a nossa própria carne. Ajuda-nos, fortalece cada um de nós. Leva cada um em segurança agora aos seus lares. E que cada um de nós, ao voltar para a nossa casa hoje, saiamos desse lugar despertados. Eu não quero mais ser Jacó. Eu quero ser diferente. Eu não preciso ter medo dos dias difíceis. Eu posso e devo correr em direção ao Senhor. Em nome de Jesus.